o monge pergunta a Jin-Hong, né, o que foi a coisa mais importante que ele aprendeu. E assim, ele fala que ele não tinha certeza, mas acho que foi algo ligado a amar. Sim. Significa que amar é mais importante do que ir à igreja ou seguir umas regras. Descobrir que ser apoiado por uma comunidade amorosa em nossa jornada é certamente benefício, mas amar é muito mais importante. O que eles nos traz aqui é referente sobre o amor. Eu entendo que o amor hoje na área corporativa pode se tratar também da empatia. Nós devemos, dentro de um meio corporativo, a gente precisa se colocar no lugar do outro, saber a necessidade, saber o que a pessoa está passando, para poder saber lidar com aquele tipo de pessoa ou com aquelas pessoas. E não adianta também a gente querer só pessoas amáveis com a gente e nós não demonstrar esse amor, não demonstrar essa empatia. Eu vejo que ele traz muito isso. E ele cita também o apóstolo Paulo, que ele escreveu acerca a milênio, né? Que havia 3 coisas importantes na nossa vida, que era a fé, a esperança e o amor. E o amor sendo uma das mais importantes de todas elas. E ele fala para John que se ele tiver o amor, ele vai estar no caminho certo. E também John mostra o monge, que o monge ele não impôs crenças, ele não impôs questão de regras quando ele chegou lá no mosteiro. Ele mostrou uma preocupação em servir. Ele não impôs em questão de religião, qual religião ele deveria seguir. O John achou que quando ele chegasse lá, ele iria passar por uma doutrina, ele seria doutrinado, a servir alguma coisa. Mas não foi isso que aconteceu. E, na realidade, o monge ele apresentou alguns princípios milenares, né? E eu acredito que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, eu acho que são princípios. E a seguir, ele fala que existem coisas que as palavras como é que eu posso dizer, elas são necessárias, as palavras são necessárias no momento certo. Então, são mais atitudes. Hoje, em uma forma de liderança, o que faz um líder ser líder são as atitudes deles. Às vezes, eles falam alguma coisa, as pessoas não respeitam, as pessoas não compreendem, as pessoas não seguem aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está falando. Mas, quando ele toma as genuínas atitudes, é isso que move as pessoas ao que ele prega, ao que ele realmente mostra. Então, eles abrem uma abordagem sobre a questão do exemplo de vida, né? Ele mostra que o monge é um grande exemplo para ele de dedicação, só que o monge traz uma coisa totalmente contrária. E, na verdade, foi um ato egoísta da parte dele. Ele precisou sair do conforto para ir se dedicar, para ir quebrar aquele ego que ele tinha, né? Porque, na verdade, ele tinha um orgulho. Então, o orgulho estava paralisando ele. Para que ele adquirisse essas virtudes, esses princípios, ele precisou derrubar o ego, derrubar como é que eu posso dizer?
esse orgulho. E ele traz também a recompensa, novamente a recompensa. A recompensa, ela só chega quando você se sacrifica. É necessário sacrifícios, é necessário disciplina. Hoje, se a gente quer fazer um exercício, observe que a gente ganha peso com muita facilidade. Em 2, 3 semanas, a gente ganha peso. Mas para perder é uma dificuldade. Muitas pessoas acham que uma semana a gente vai perder um peso. Não é. A gente ganha em 2 semanas e perde em 3 semanas. Então, a gente precisa de sacrifício para a gente alcançar o nosso objetivo. Então, é preciso ter uma visão ampla, de empatia, amar o próximo, analisar nossos princípios. E o monge mostra que ele via Deus em tudo. Quando ele começou a se auto-reavaliar, ele começou a colocar os princípios, começou a executar os princípios, ele começou a ver que conseguia ver Deus em tudo. Deus nas pessoas, Deus no lugar que ele olhava. Só que o John, ele não tinha a mesma crença. Eles chegaram até começaram a ter uma discussão de crença. Só que ele também abordou que cada pessoa tem um modo de ver. As pessoas veem, nós vemos como nós somos, a gente não vê como as coisas são. Então, a gente precisa ter essa questão de ver as coisas como realmente elas são. A gente tem que ver as coisas de um modo diferente. Se a gente ficar focado naquilo que a gente acredita, ou naquilo que somente a gente a gente acaba ficando preso, fica estagnado. Então, a gente precisa viver um todo. A gente precisa ter empatia. Então, eu não consegui terminar todo, mas um pouco que eu consegui ler, eu consegui ter essa compreensão de que para a gente chegar até a recompensa, precisa-se sacrifício, a gente precisa se doar, a gente precisa amar e ter empatia. Foi isso aí que eu entendi, professora, desse capítulo. Muito bom, Bruno. Aplausos, pessoal. Alguém mais da equipe vai se colocar? Sueli vai mandar o áudio, não é isso? E o William vai fazer a prova. Procede? É isso, Bruno? Então, como a Irlana confirmou, acredito que seja isso mesmo. Pronto. Perfeito. Pessoal, vocês querem colocar alguma coisa do que vocês leram, fazer alguma consideração antes de eu fazer aí uma análise geral do nosso trabalho? Alguém quer colocar alguma coisa? Relatar o que achou da experiência? Professora? Oi, Matheus. Você vai falar faltou sua equipe. Vá, Matheus, desculpe. Oi. É do Não, retomando aí o Segredo de Luísa, é o último capítulo. Isso. Vá. O Segredo de Luísa, né? O livro conta a história de Luísa Viana Pinheiro, uma jovem empreendedora formada em odontologia que desde pequena já sabia quais caminhos queria tomar para a sua vida. Dona de uma empresa de produtos alimentícios chamada GMA, Luísa se viu passar por muitas dificuldades para manter o seu negócio, seja eles financeiros e até dificuldades que atrasam a produção da sua empresa. Luísa, conhecedora de línguas estrangeiras, como inglês e espanhol, viu a oportunidade de exportar o seu produto para outro país, Estados Unidos, onde ela participaria de uma feira de empreendedorismo, expondo o seu produto, e também iria em busca de conhecimento como novos distribuidores e importadores, uma vez que seu trabalho se tratava de alimentação. Era mais rigorosa a exportação desses produtos. Formado em odontologia por influência de seu Matheus, familiar... deixa eu interromper só um minutinho.
eu pedi ao pessoal que, na verdade, fizesse o resumo do que entenderam, Sim. certo? Então, eu peço que você fale o que você entendeu, ao invés de fazer a leitura, que fica mais agradável para a gente que está ouvindo. Priscila, então eu vou fazer a prova lá, porque, na verdade, esse resumo, o Vitor me falou desse trabalho no dia de ontem. E aí ele já me falou no dia de ontem, inclusive ele me falou que também já estava pronto o resumo, que já foi entregue para a senhora, no caso, em PDF. E que, como ele não poderia apresentar, que era para eu ler esse resumo, no caso, no dia de hoje. Foi isso que eu estou fazendo. Inclusive, eu até abri o portal, já olhei aquela Então, avaliação parcial 2. você não leu o último capítulo do livro? Não, é isso. Eu não sabia, não tinha ciência desse trabalho, na verdade. Então perceba. Então, eu preciso que você vá fazer a prova. Pronto, Viu? eu já fiz. Essa prova que a senhora está informando é a prova parcial A prova que está B2. lá, porque o objetivo da apresentação é a Pronto. pessoa colocar o que leu, tá certo? Sim, sim. Pronto, tudo Então, bem. diga a ele Eu que já não fiz me a mande prova um lá. resumo, não, que ele faça a prova também. Mas eu acho que ele Então, passou a situação à senhora, da situação mas dele. perceba, quem não pode se apresentar colocando o que leu, faz a prova. Certo. Tudo bem, Entendeu? então. Porque o objetivo é que eu dividi o livro em equipes, em capítulos, para que quem não pudesse ler os 2 livros tivesse uma noção, pelo menos, do que trata cada um deles. Então, por isso que é importante a apresentação oral, porque quem não leu o livro consegue entender, tem um resumo mais ou menos do que é o que o livro quer passar. Entendeu? Então, Sim. mandar o resumo para mim não conta ponto. O que conta ponto é apresentar. Quem não Sim. apresentou, mandou um áudio. Mas o áudio não pode ser leitura. Tem que ser entendimento do que você leu. Entendi. Mas Certo? o resumo, professor, querendo ou não é um entendimento do que a pessoa leu. Eu estou lendo o que Vitor entendeu do resumo dele. Então, perceba, mas não foi você que leu. Sim. Aí quem Mas tinha não que é estar equipe? falando do resumo seria ele, porque ler o resumo não é a mesma coisa de você contar o que você percebeu do livro. Sim. Tudo Entendeu? bem. Porque Tá o bom. objetivo foi esse. O aluno não leu o livro, mas a partir da visão do colega que leu o capítulo, ele consegue ter um entendimento do que o livro quer passar. Então, José Vitor, Luiz Henrique e você, Matheus, precisam ir lá no AMA fazer a prova. Certo. Vou Tá avisar bom? ele aqui. Tá bom. Obrigada. Gente, só para a gente fazer uma retomada aqui, pelo que eu percebi, todos gostaram, né, da leitura dos livros, são livros muito legais. Como eu sempre digo para vocês em sala de aula, administração é uma ciência que deveria ser estudada por todo mundo, porque ela traz conhecimentos muito amplos para a nossa vida, como Fabiola trouxe, né? Eu me lembrei disso, em negociação e gestão de conflitos, eu me lembrei daquilo que eu vi no livro em planejamento estratégico, do que foi colocado em teorias da administração. Enfim, a administração traz muito conhecimento para a nossa vida profissional e pessoal também, né? Não só enquanto líderes, porque nós não somos só líderes de pessoas, somos líderes das nossas vidas também. E enquanto a gente não consegue liderar a nossa própria vida, a gente não pode liderar a vida de ninguém. Então, o que é que eu trago assim de importante para vocês? As pessoas que se destacam no mercado de trabalho e passam a ser líderes, elas têm uma missão, não é verdade? E qual é essa missão? É estimular no outro, ao outro buscar aquilo que nós conseguimos para a nossa vida profissional, aquelas características boas. E a gente deve fazer isso como? Principalmente, em primeiro lugar, com humildade, com servidão e, acima de tudo, com amor. Como ele fala, né, no livro Amor Ágape, estou falando primeiro do monge executivo, do amor ágape, né, que é o amor sem esperar nada em troca.
e o respeito ao outro, a empatia, se colocar no lugar do outro, saber ouvir acima de tudo. Eu falei até uma frase que eu ouvia muito na infância de meu pai, acho que até a Roberta me pediu para repetir. Calar para ouvir, ouvir para aprender, aprender para crescer. Ele me dizia sempre: minha filha, perceba quantos ouvidos você tem e boca, você tem 2 ouvidos, né? E boca você só tem uma, porque a gente precisa ouvir mais do que falar para que a gente cresça e aprenda. Então, desenvolver esse sentimento, né? Na verdade, essa atitude na vida profissional de vocês, de ouvir, de perceber, e então montar uma estratégia de ação sempre com base no respeito ao outro, né? Na humildade, no amor ágape, para que a gente possa se desenvolver como profissional. Viralizem esse livro, se for possível, indiquem as pessoas, você já tem ele em PDF, porque é um livro muito rico para o crescimento da vida de todos, certo? E no Segredo de Luísa, a gente traz uma outra coisa ainda mais importante, né? Que é a parte do empreendedorismo. E a gente não tem só o empreendedorismo na criação de produtos e serviços para oferecer ao cliente. A gente tem também o intraempreendedorismo, que é você desenvolver a missão e a visão da empresa, né? Dentro das suas atitudes do dia a dia, no seu trabalho do dia a dia. E isso é muito difícil de ser feito, porque a gente só consegue desenvolver a missão e a visão de uma empresa no nosso dia a dia quando a gente acredita nela. E veja como as coisas estão interligadas. A gente só vai acreditar nela se a gente tiver um líder que nos estimula a fazer isso de forma proativa, com amor, com servidão, com respeito ao outro. Então, empreendedorismo e liderança são conceitos, e mais na frente a gente vai ver também qualidade, né, como a gente começou a ver alguma coisa na aula passada, são conceitos que estão intimamente ligados. Um precisa do outro e um completa o outro. Então, quando a gente aprende isso na essência, né, claro que levando em consideração, quando a gente trabalha em planejamento estratégico, o passo a passo é muito importante, entender as etapas, entender o que é uma missão, entender o que é uma visão, entender o que é um objetivo, o que é uma meta, conhecer as ferramentas de qualidade que a gente trabalhou na nossa última aula. Isso tudo são conhecimentos que vão influenciar muito para a nossa vida enquanto profissional, né? Mas são ferramentas que precisam estar envoltas de comprometimento, de responsabilidade, de respeito ao outro, como vocês falaram aí, de honestidade, que é uma característica extremamente importante do líder, né? De respeito, enfim, todas essas virtudes que devem envolver as ferramentas que nós aprendemos para aplicar no nosso dia a dia. Então, os valores precisam estar acima da nossa ação para que a gente possa desenvolvê-las de forma mais eficiente e eficaz. Certo? Enfim, era isso que eu queria passar para vocês em relação a esses livros, que são livros maravilhosos. E vou indicar outros para vocês também, ver se consigo baixar em PDF para encaminhar. E queria saber aí, se vocês querem colocar alguma coisa, alguém quer deixar mais alguma mensagem, fiquem à vontade. Ô, professora, Oi. eu sempre falo com Roberta e com o Vi, que é o outro colega que eu acho que ele não está pegando sua matéria, com o Viomésio, que quando eu crescer, eu quero ser parecida com a senhora. Eu sempre falo, com relação à questão da liderança do livro do monge, o que eu acabei percebendo com tudo isso é que, assim, a senhora é uma boa líder para a gente no sentido de
no início das aulas que a gente estava tendo aí, no início da pandemia, teve um colega, não sei se foi Bruno ou se foi Yuri, que chegou a falar que ele estava pensando em desistir, porque estava muito desmotivador para a gente e tal. E a gente sabe que realmente é uma situação caótica, que às vezes a internet não está funcionando, que a gente não tem aquela vontade de estar estudando, mas assim, de estar tendo aula, no caso, online. Mas só pelo fato da senhora chegar e incentivar a gente a estudar, no caso, mostrar as experiências da senhora com relação ao que está acontecendo, de, no caso, colocar a gente para pensar no futuro, que a gente não vai ter outras oportunidades se a gente não estiver dentro, estudando, ou tendo um nível superior e tudo mais. Então, tudo isso acaba aí motivando, né? Acabou motivando tanto o colega que ele chegou até a comentar com a senhora que depois daquela aula o pensamento dele mudou, assim também como o meu e de outras pessoas que eu também acredito, mas que não falou. Mas o importante também é a pessoa que está liderando. Então, assim, parabéns para a senhora. Não estou colocando aqui os outros professores com relação, mas, assim, realmente, de todas as disciplinas que eu pude ter aí no decorrer do semestre, essa daí de teoria da administração foi bem bacana mesmo. E, assim, obrigada por a senhora estar incentivando a gente, porque a senhora também é complicado, é desgastante para um professor dar uma aula online, é muito mais tempo, e a senhora poderia chegar aqui na aula e simplesmente passar um assunto e pronto, não pedir que a gente questionasse. E aí a senhora, no caso, faz com que a gente tenha outros conceitos e outra visão com relação a tudo isso, entendeu? De verdade mesmo, gostei, tá de parabéns, e espero que a gente continue aí a caminhada. Que bom, Jaime, é muito bom, é gratificante ouvir isso, viu? Muito obrigada mesmo. Eu ia falar, mas acho que nem precisa, né? Jailma já falou tudo. Eu compartilho do mesmo pensamento dela, do seu poder de liderança, de influenciar. Eu acredito que toda Irlana que assistiu às aulas até aqui compactua do mesmo sentimento. Eu concordo. Obrigada, pessoal. Na Também, verdade, essa é a gratificação do professor. Reinventar os alunos. O interessante é que, em particular, cada professor se reinventou. E alguns tiveram êxito, outros nem tanto, outros conseguiram desenvolver o trabalho muito bem. Mas o importante é que os assuntos estão sendo passados e que a gente possa estar se empenhando para aprender. Sim, com certeza. E esse exercício que vocês fazem como líder, né? Você, Irlana, Leonardo, a gente sabe que a gente tem os líderes escolhidos pela turma, mas como a gente já estudou, a gente tem os líderes indiretos também. E o papel de vocês também é fundamental nesse aspecto de estar estimulando os alunos que não estão no mesmo caminho, estar passando a experiência de vocês, o sentimento de vocês, tá compartilhando, né? O que vocês estão aprendendo, o que vocês estão vivendo. Isso também é uma missão. E essa oportunidade que vocês estão tendo de fazer essa liderança em sala de aula, eu tenho certeza que também vai estimular vocês na vida profissional. Certo? Então, compartilhem isso com os alunos, estimulem, que vocês, enquanto líderes, também têm essa missão de estar passando esse sentimento para eles e colocando eles em um caminho, uma visão melhor. Né? Às vezes, algumas pessoas só precisam se abrir, se dar a oportunidade de receber essa mão, né? Esse braço, esse direcionamento para continuar em frente, porque às vezes é difícil, a gente sabe que é difícil, não está fácil para ninguém, mas como o livro mesmo traz, não escolher também é uma escolher ficar parado também é uma escolha, e nesse momento de crise, nesse momento de tantas mudanças de mercado, escolher ficar parado não é uma boa escolha, né? A gente precisa escolher
seguindo em frente, investir principalmente na gente, que somos o nosso principal investimento. O nosso bem mais precioso é a nossa vida. E investir na gente, no nosso conhecimento, no nosso bem-estar, é o que a gente tem para fazer de melhor em nossa vida toda, né? Você me passou, Douglas, um vídeo aqui, que ela fala de criando felicidade, né? Que bom que a senhora... Vi, gostei muito, vou seguir. Construindo Eu felicidade. Eu partilhei esse vídeo com o Irlane e com o Roberta. Eu espero que elas assistam. Eu assisti, perfeito. Desculpa, eu esqueci de comentar, mas eu assisti, muito bom. Douglas. Amei. Eu vou compartilhar Compartilha lá no no grupo, é muito bom, porque ela falou uma grande verdade. A gente tem que pensar em construir felicidade, né? Sim, eu gosto bastante desse canal, Bárbara, porque ela traz muitos assuntos de Karl Marx e de muitos filósofos que são importantes, tanto para a área administrativa, para diversas áreas, entendeu? E ela utiliza muita referência de Karl Marx. Isso, eu senti a veia de Karl Marx quando ela começa a falar do capitalismo, da exploração do capital humano, que a gente viu no início da disciplina. Muito bom. Eu acho interessante que aquele canal, ela indica muitos livros excelentes para poder ler. Eu compartilhei também um artigo do rapazinho lá, que eu esqueci o nome, que o artigo também é bem interessante. Uhum. Perfeito. Eu vou compartilhar no grupo. Aproveito e compartilho lá no grupo dos líderes também. Isso, ótimo. Compartilhe sim. Ok, pessoal? Querem colocar mais alguma coisa? Então, vamos encerrar. Vou agradecer a vocês a participação, tá? O empenho de vocês em se dedicar. Aqui tá tranquilo. Aqui eu já dei minha opinião. Nós que agradecemos, professora, porque a senhora está sempre motivando para a gente. Que bom, obrigada. Fico muito feliz. E só agradecer, viu, gente? Gratidão aí pelo empenho de vocês, pela dedicação. Continue nesse caminho que está o caminho certo, né? E vamos aí nos motivando, compartilhando conhecimento. Tá certo? Até o final da semana, que o pessoal está terminando de fazer a prova. Amanhã eu corrijo, junto tudo e lanço a nota de vocês. Lembrem que as atividades das unidades 3 e 4 valem também ponto, e a gente marcou para o dia 3 a entrega delas para lançar a pontuação também, certo? Professora, tem lembrem Professora. que... rapidinho. Diga, pode falar. Referente à nota dessa apresentação, ela vai contar 1.000 pontos ou ela vai ser proporcional ao conteúdo apresentado? Ela vale 1.000 pontos. O aluno pode tirar até 1.000 pontos. Ah, não é 1.000 para quem apresentou, é até 1.000. Até 1.000. Tá, entendi. Certo? Certo. Professora Bárbara? Pois não. É proporcional ao desempenho, então. Professora, não sei se aqui cabe falar no assunto, mas eu estou com um problema lá no portal. Sim. Na matéria de gestão de pessoas, que é EAD, a nossa matéria EAD, eu fiz a unidade 3 ontem, só que tem um tópico da unidade 3, acho que, se não me engano, é na seção 2 ou é na seção 3, que esse tópico não está dando como visualizado. E eu já fiz, inclusive, 2 tentativas desse tópico, acertando todas as 2 tentativas, todas as questões. Porém, no sistema, eu acredito que deve ter dado algum bug, porque não está constando como visualizado. Aí, no caso, está incompleta a unidade. Me mande um e-mail com seu nome completo, o nome da disciplina, diga qual foi a unidade e a seção que você não está visualizando, que eu vou na planilha
e olho para você e dou retorno. Pronto, tudo bem. Em Porque vários só está mostrando incompleto só nessa questão aí. Certo. sistemas de instrução. Eu olho e printo para você, viu? Agora sim, às vezes demora 48 horas para mostrar como feito. Mas para mim aparece lá nas atividades, Porque aparece. eu achava que era de imediato, porque as outras atividades de todas as outras matérias, quando a gente visualiza aí, inclusive faz a atividade, já consta logo de imediato, né, que já foi visto, que no caso não tem pendência. E eu fiz de todas as unidades, não teve pendência dela, ficou Agora, postando deixa a eu lhe pendência. fazer uma pergunta, Matheus. Isso que você está falando é em relação à atividade discursiva? A atividade discursiva, isso. Ah, então, perceba, vá lá no manual da disciplina. A atividade discursiva você encaminha para avaliação do tutor. Ela não é avaliada de imediato. Entendi. Entendeu? Você encaminha. Aliás, não, na verdade, não é a discursiva, não, é a atividade do portal mesmo. Não é a discursiva, não. A discursiva, no caso, é a que a gente envia a foto e tudo, não é essa, não. É a do portal Atividade mesmo. da unidade. É, da unidade, isso. Pronto. Então, mande para mim por e-mail Pronto, que eu deixa eu olho para mandar. você e lhe retorno. Tá Tá bom, bom? obrigado. Pronto. Ok, pessoal. Obrigada, viu, pela participação de todos. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Professor, obrigada pela aula. Obrigada. Tchau, gente. Fica com Deus.